Já estamos também pelo Instagram, tá, gente? Você que está acompanhando pela Rádio Mídia, eu estou aqui com essa simpatia de pessoa que é a Ana Luísa Calisto. Ana, mais uma vez, bom dia. Que prazer, viu, recebê-la aqui. Claro, vamos fazer menção também dela, que sempre faz companhia aqui para sua filhona, a Paula Calisto. Daqui a pouco nós vamos girar esse celular lá para Paula Calisto e dar aquele foco maravilhoso, porque ela merece, viu? Paula, prazer, viu? Obrigado por confiar a sua filha, a nossa emissora, e a esse super bate-papo aqui. Ana, que coisa, hein? Eu percebo que você tem muita autoridade, muita propriedade quando trata de assuntos inerentes relacionados a crianças e adolescentes. De onde veio tudo isso aí, Ana? Eu agradeço muito, Anderson. Desejo mais uma vez um ótimo dia a você, a todos que nos escutam pela rádio e também quem está nos acompanhando pelo Instagram. Quero dizer que é um privilégio muito grande. Sempre que eu brinco, a gente faz a menção a Paula, minha mãe, assistente social do Projeto Bem Me Quer. Eu falo que ela é que nem o Lombardi, ela é a voz de fundo das nossas produções. E agradeço a você pelo reconhecimento. A gente sabe que é muito desafiador tratar de temas voltados não tão somente à infância e adolescência, mas à prevenção da violência propriamente dita. Mas isso vem desde a minha infância. Eu fui aluna da rede pública de ensino aqui da cidade de Atibaia. Sim. E quando eu estudava na escola Maria Helena Faria Ferraz, a escola que na época tinha um muro verde, hoje ela é pintada de azul, eu tive a oportunidade e o privilégio e a bênção de representar a minha escola numa conferência municipal sobre os direitos de crianças e adolescentes. E foi lá que tudo começou, foi uma porta que se abriu. Isso foi no ano de 2008. Exatamente. E onde que fica essa escola? Aqui na cidade, mas em que bairro? Na Rua do Batalhão, bem no centro. Ali, para aquele lado. Exatamente, ali na aquela Doutor escola ali, que de esquina. Isso, exatamente. Ali a gente tem duas escolas de esquina. Tem a Carlos José Ribeiro, que é uma estadual, e do outro lado, que hoje ela é toda azul, a Escola Maria Helena. Que legal. Mas e aí, qual foi a sua expectativa? Você achou que de repente fosse começar alguma coisa tão grande na sua vida? Achei nada. Achei nada. Até porque eu fui apresentada aos direitos de crianças e adolescentes numa sexta-feira, como hoje à tarde. A diretora ligou lá em casa e eu brinco com as crianças do projeto que toda vez que o diretor liga, passa um filme na nossa frente, nos nossos olhos, de tudo que você já aprontou na vida, né, Anderson? Sim, meu Deus, o que a diretora quer falar com a minha mãe? E, na verdade, ela estava me convidando para participar desse evento sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança. Mas eu senti que era uma oportunidade de aprendizado, mas lá aconteceu uma microeleição, inclusive nós estamos em ano de conferência. Que legal. Todos os municípios do Brasil devem organizar suas conferências, que são eventos na esfera municipal para pensar em políticas públicas para a infância envolvendo crianças nessa elaboração. Sim. Mas para mim era uma oportunidade, como se fosse um passeio pela escola, um dia especial, mas naquele dia eu fiz aquela grande descoberta de que a minha voz ocupava um lugar no mundo. Interessante. E que eu não podia abrir mão disso. E aí foi quando tudo começou na sua vida. Foi o start, exatamente. Aos poucos isso foi crescendo através dos livros do projeto Bem Me Quer, mas tudo começou ali. Mas o seu padrinho já estava por lá, o grande Marco Melo? Ah, ele é uma pessoa maravilhosa, o Marcos mora no meu coração. Ele era, na época, presidente do CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E ele foi e tem sido um companheiro de ativismo pelos direitos da infância e, na época, capitaneou uma série de projetos aqui na cidade de Atibaia. Foi ele que foi pedir autorização, inclusive, para a dona Paula, porque eu tinha 7, 8 anos de idade, para ir para as próximas etapas. Gente, investiu em você, acreditou em você. Exatamente. Esse é o papel do mentor, do padrinho. Eu peço muito que nós temos uma necessidade, uma urgência, na verdade, de mais pessoas assim, que vejam talento em alguém, né, que veja o talento em alguém e ajuda, incentiva. Já pensou se ele apenas vê você, que lindo, que legal e tal, e já era? Né? E é o que a gente vê com muitas crianças, a gente vê tantos talentos, tantas potencialidades, porque hoje o nosso projeto, que a gente vai conversar um pouco sobre ele hoje, ele organiza as conferências em outros municípios. Sim. E cada cidade que eu visito, eu vejo tantas crianças que são hoje como eu era, com essa vontade de aprender e de fazer a diferença, e às vezes tudo que falta é justamente essa oportunidade, né? Exatamente, exatamente. Eu sou muito... Eu me apaixono por pessoas assim, sabe? Que vê talento em alguém, investe, incentiva, pega nos braços mesmo e bom, vem cá, vamos lá, vamos trabalhar, eu vou te ajudar. Eu fiquei sabendo da história de um comunicador que ele conheceu, foi descoberto por um outro grande comunicador. E aí o que esse outro grande comunicador fez? Olha,
eu tenho aqui algumas entrevistas, eu não vou, você vai no meu lugar, né? Já no afã, na intenção de incentivar esse cara, não deu outra, foi sucesso total, né? Então, eu penso que nós temos, sim, uma carência muito grande de mais pessoas assim. Vamos falar aqui dos seus livros, gente, inclusive eu recebi, né? Pode mostrar aí no eu vou Instagram. mostrar. Ó, Cartilha Bem Me Quer. Essa aqui, ó. É um manual prático, né, de prevenção e orientação, ludicidade e enfrentamento à violência. Fala um pouquinho sobre esse livro. A cartilha Bem Me Quer, Mal Me Quer, ela é a menina dos meus olhos. Que legal. Porque até o lançamento da cartilha em 2020, que foi o ano inicial ali da pandemia de Covid-19, que trouxe uma série de complexidades para o movimento da infância, porque, Anderson, a gente sabe que a maior parte das violências contra crianças estão justamente no ambiente doméstico. Sim. Quando você Infelizmente. cria um status de confinamento das pessoas dentro das suas casas, é um cenário muito profícuo para as violências proliferarem. Então, a gente lançou o livro justamente pensando em levar informação para as crianças que estivessem nas suas casas. Foi ali que a gente entendeu que o projeto não podia só falar sobre participação cidadã, sobre protagonismo, que era preciso falar de violência. Ele se chamava Os 5 Passos. Então, 2016, 17, 18, a gente ia para as escolas para falar de liberdade de expressão, dos artigos do ECA. Quando vem o Bem Me Quer, Mal Me Quer, a gente abre os olhos que ele ia ser, na verdade, uma ferramenta de enfrentamento às violências. Então, ele muda de nome, ele se reestrutura e hoje é o projeto Bem Me Quer, está em 14 estados do Brasil e começou com o livro Bem Me Quer, Mal Me Quer, que é ilustrado pela maravilhosa Stephanie Marino, é ilustradora dos 3 livros que estão aí com você e também foi premiado com o Prêmio Nacional Neide Castanho em 2022. Vamos falar já sobre esse prêmio aí. Essa cartilha, então, você lançou na época da pandemia? Foi, exatamente. Você ficou sabendo de casos de abuso na época da pandemia? A coisa aumentou mais por conta desse isolamento, Ana? Eu acho que tinham algumas circunstâncias que favoreceram o aumento não só da violência, mas uma subnotificação. Então, aumentou a violência e reduziram as denúncias. Porém, no dia que a gente fez o lançamento, que o livro inicialmente foi lançado como e-book, porque não fazia sentido ter um material impresso que não ia poder circular. Então, nós lançamos como e-book gratuitamente em julho de 2020, no aniversário de 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e fizemos um movimento online e naquela noite do lançamento do livro, a gente teve uma oscilação no Disque 100. Então, justamente porque a gente abriu, na época, com a Rede Peteca, que é um movimento cearense de enfrentamento à exploração, abuso e toda forma de negligência contra crianças, é um movimento lá do Ceará. Nós fizemos essa live à noite, no dia 13 de julho de 2020, com pessoas do Brasil inteiro. E muitas crianças vieram participar. E muitas vezes é o que você falou no começo da entrevista. Não é tanto sobre o que você vai falar, mas como você vai conduzir essa conversa. Porque a conversa que eu estou tendo com você aqui, com quem nos escuta, é muito diferente da forma como eu falo com as crianças de 10, 11 anos no projeto. Não vou falar da mesma forma com um adolescente de 15 anos. Se eu for dar uma palestra para o Conselho Tutelar, não vai ser da mesma forma. Então a mensagem é a mesma. Mas o livro tem essa potencialidade de trazer uma personagem que viveu essa violência, que conta a sua história em primeira pessoa, que adapta a forma como ela conduz a conversa e ela tira aquela barreira, aquele medo de dizer como eu vou falar desse assunto com meu filho, como eu vou falar disso com os meus alunos. E a personagem derruba esse muro, ela mesma puxa a conversa como alguém que passou por isso. Que top! Cresça e Apareça, uma fábula contra a adultização infantil. Ai, meu xodó, né? Nosso lançamento desse ano. O Cresça e Apareça é um livro infantil. Então, ele é o nosso primeiro projeto, Anderson, que ele é voltado para a primeira infância. Legal. Então, vocês vão ver, abrindo o livro, que ele tem menos densidade de texto e as ilustrações são maiores. Mas a melhor parte é que ele é todo rimado. A estrutura dele é uma estrutura poética. Que legal! E tem a Chica, Chica é pros íntimos, tá, Chica. Anderson? Que é a Francisca, nossa adorável baratinha. Opa. Que não é qualquer barata, eu falo pras crianças. O sonho dela é ser paraquedista, como toda barata que sonha em voar, né? Sim. E aí ela tá lá dentro da escola e ela sofre com aquelas músicas que pegam no pé dela. Quem quer casar com a dona Baratinha? Que a barata diz que tem 7 saias de filó, sapato de veludo. E ela fala, não, eu quero ser criança. E a adultização, que ficou muito popular essa expressão com o movimento do ECA Digital, da Lei Felca, do movimento que foi feito contra a erotização infantil,
ela pode se manifestar de várias formas. Pode ser o trabalho infantil, pode ser a violência psicológica, pode ser um abuso sexual. Tudo aquilo que pressiona a criança a viver etapas da vida adulta muito precocemente. Sim. E o livro é um manifesto por uma infância livre, pelo direito do brincar, pelas brincadeiras populares, pelas cantigas de roda. Então é um livro muito especial para nós. Que sacada, né, Márcia? Esse lance aí da barata, né? Ah, ela é Não, ótima. A eu única quero- forma de eu fazer as pazes com o meu medo de barata foi É, inventar é. a Chica. Eu quero ser criança, quero apenas brincar muito. E esse lance da adultização infantil é algo aterrorizante, né? Exatamente. E a gente vê muito isso aí, Teve o lance aí também daquele americano lá, não vou nem citar o nome dele lá, Sim. né? Que ele, meu Deus, terrível, terrível. É terrível. Ele É fazia uma das aquilo. formas de violência sexual, mas muitas vezes a adultização se manifesta de uma maneira muito sutil. Isso. É nos pais ou figuras de cuidado que acham engraçado mostrar determinados vídeos de conotação adulta para uma criança. Exatamente. Ou acham engraçado a criança cantar ou fazer a coreografia dançar uma música de apelo sexual. E fazem isso de uma forma muito irrepreensível, como se não fosse nada demais. E, na verdade, você está tornando essa criança um alvo muito mais exposto e vulnerável às violências, né? Sem dúvida. Eu acompanhei aí pela mídia, pela TV, muito, não por essa mídia, a mídia, né? Muitos festivais aí de dança, inclusive infantil, gente, né? E a criancinha ia com uma roupa de... Preocupante, É. né? Preocupante. Como assim? A partir daquele momento, a cabeça da criança começa a ter um turbilhão de mudanças, de conflitos, inclusive. Você, bem melhor que eu, sabe disso. Então, realmente, eu penso que aqui no Brasil vem muito através disso. Sim. Né? De festivais, de apresentações na TV, etc. E isso acabou demais mexendo com a cabeça da criançada, né? Cartilha Pronto ou Não, lá vou eu. Exatamente. Esse livro aqui, ele nasceu em 2019, numa parceria aqui na cidade de Atibaia, com uma instituição social de contraturno que é o Espaço Crescer. E na época, nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Catavento, para falar sobre trabalho infantil, e o Pronto ou Não, lá vou eu nasceu numa outra edição, com outro formato, justamente sobre esse tema, trabalho infantil. Falando sobre as piores formas, desconstruindo alguns mitos, falando dos prejuízos a curto, médio e longo prazo. E em 2023, nós recebemos a parceria do Tribunal de Justiça da Infância e Adolescência em Campinas, Que legal. que publicou essa edição ampliada do livro, com as ilustrações da Stephanie. Então, ele também é um projeto muito especial, ainda mais porque essa edição em particular, Anderson, ela veio de uma multa, como se fosse um termo de ajuste de conduta contra uma empresa que explorava a mão de obra de crianças. Que isso? E essa multa foi convertida para a compra de computadores para uma instituição social em Campinas e para a publicação da terceira edição do Pronto ou Não, lá vou eu. Então é de fato um livro de muita reparação mesmo, histórica. Que maravilha. Gente, você que está chegando aqui na live, vai compartilhando, viu? A Jéssica Sampaio Ah, ela é maravilhosa. tá mandando um alô aqui, ó. Um beijo, Jéssica. Jéssica é conselheira tutelar na cidade de Guarulhos. Que legal. Nós estivemos juntas no dia 12 de junho, que foi Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil. Até você falou que foi lá, né, quando a gente Sim, conversou. a cidade de Guarulhos fez um seminário brilhante, com boas práticas, com exemplos, e a Jéssica é muito aguerrida nesse enfrentamento. Obrigada por estar aqui conosco, Jéssica. Um abraço, Jéssica. Agora, por que Maria não vai com as outras, Ana? A Maria tanto não vai com as outras que nem tá aqui hoje, né? Que o Pois livro tá é, esgotado. faltou a Maria. Mas olha, por um bom motivo, que livro esgotado é felicidade de Verdade, escritor, verdade. porque esse livro ele teve uma procura muito grande, porque ele vai falar do bullying, mas não com foco na violência. Ele fala do bullying na contramão, ele vai pensar em cultura de paz dentro das escolas. E a Maria, que é uma personagem inusitada, uma ovelha da lã azul, mas assim, o azul piscina. É, tô vendo aqui. E eu ando, inclusive, quando eu vou fazer a contação nas escolas, a gente tem um projeto que se chama Histórias para a Criança Acordar, que inclusive recebeu, no ano de 2024, o apoio aqui da cidade de Atibaia pela Secretaria de Cultura com as políticas de fomento cultural da Lei Aldir Blanc. Então, nós estivemos em muitas instituições educacionais, culturais, sociais, contando histórias. Só que para contar a história da Maria, como ela é muito visual, a gente pediu para uma artesã maravilhosa confeccionar uma ovelha de crochê.
Anderson, ela fez uma ovelha do tamanho de uma criança de 2 anos. Nossa. Eu ando com essa ovelha, e pra explicar quando eu vou entrar no avião com uma ovelha azul no colo, eu tenho que comprar um sling, que nem mãe que vai levar a criança no colo, mas as crianças adoram, e a Maria não vai com as outras justamente pelo bullying que ela sofre, que não tem nada a ver com a lã ser azul, tem a ver que ela é uma ovelha muito criativa, muito espontânea, muito autêntica, e ela quer de todo jeito sair do curral. Então ela cava um túnel, quer chegar na China, ela faz curso de mandarim online para aprender. Ela sai fazendo saltos, que nem a Rebeca Andrade, para tentar pular a cerca do curral e sair do outro lado. Ela tenta construir um foguete. Então é uma história muito engraçada, as crianças se divertem. E as crianças criam uma solidariedade com a Maria, porque ela sofre esse bullying por não ser como as outras, né? Verdade. E é interessante que você escolheu muito bem, porque a ovelha é um animal dócil demais. A ovelha não faz mal nem para a sombra dela. É mesmo. Você tem uma ideia, quando a ovelha vai tá com sede, quer tomar água, ela vai a águas tranquilas, né? Porque se ela ouvir um barulhinho, ouvir alguma coisa, ela já sai e vai embora com medo, né? E a criança é assim. Né? Exatamente. Não faz mal para ninguém, quer só viver, quer ser criança. Ser criança e feliz. Vamos ouvir mais uma canção, a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre bullying e cyberbullying. Tá? Bora. Vamos comentar também sobre a violência contra as crianças aí, que infelizmente, como você já falou aqui, começa dentro de casa, tá? E eu fiquei assim preocupado, porque vendo seus vídeos e acompanhando outras matérias, a gente percebe que até dentro das escolas agora, né? A coisa está realmente muito séria. Tudo bem, agora são 9h33, de volta aqui com o nosso bate-papo com a escritora infantil, ativista Ana Luísa Calisto. A gente estava aqui pelo Instagram, continua pelo Instagram, mas em off falando, né? Das andanças da Ana, realizando essa missão maravilhosa, né? De cuidado, de proteção à criança, o adolescente. Vamos falar agora sobre bullying e cyberbullying. É possível o bullying, por exemplo, começar dentro de casa, Ana? Existe essa possibilidade? Tem casos assim? É possível sim. Anderson, a gente associa muitas vezes o bullying ao contexto escolar, mas muitas crianças convivem com o bullying dentro de casa na forma da violência psicológica. Entendi. E isso, eu me lembro quando eu comecei a falar sobre cidadania, eu me senti profundamente hipócrita quando eu ia para as salas de aula ler um artigo do ECA, que falava de integridade física, de liberdade de expressão, de auxílio, refúgio, orientação. E eu assistia a violência ali. Eu via meninos e meninas totalmente isolados dentro da sua própria sala de aula. Muitas vezes por uma neurodivergência não diagnosticada. Sim. E por isso não tinha acesso a políticas de inclusão dentro da escola. E ele se tornava isolado porque não tinha a mesma performance, o mesmo rendimento de nota que os colegas. E em função disso era humilhado, desrespeitado. Eu via muitos meninos e meninas que não concordavam com aquilo, mas com medo de se tornarem vítimas, se tornavam cúmplices. E aí davam risada ou ficavam em silêncio. Então pode acontecer dentro de casa. E desde janeiro de 2024, nós temos uma lei que tipifica bullying e cyberbullying como crimes. Sim. Então é a 14.811. E é muito importante, acho que fazer esse parênteses aqui para falar sobre bullying e cyberbullying. O cyberbullying, que é a modalidade digital, virtual do bullying, ela tem uma pena ainda mais severa que a do bullying. Porque quando eu tô aqui no Instagram, no TikTok, seja qual a rede que eu for utilizar, o anonimato cria uma falsa ideia de impunidade. E as pessoas ficam com essa noção de que a internet é terra de ninguém. Eu posso entrar no seu perfil com o meu perfil falso, sim, colocar o nome de qualquer pessoa, uma foto de um personagem, e desrespeitar você e a sua família, e você nunca vai saber quem eu sou, então eu nunca vou ser punida. E cultivava-se muito esse imaginário. E a lei veio justamente para punir aquilo que o anonimato incentiva. Então pode acontecer sim dentro de casa. E a gente também tem que quebrar aquele mito de tudo é bullying, na minha época não era assim. As pessoas se... Gente, o bullying sempre existiu. Sempre existiu. A gente sabe que o bullying é um dos grandes motivos de adoecimento psíquico, emocional, de bem-estar socioemocional de crianças e adolescentes. Porque assim, quando a gente tem uma criança ou um adolescente que vai para a escola, ele se junta a um grupo de alunos. Mas ele tem a individualidade, a história dele. Sim. Se você entrar hoje numa sala de 5º ano de uma escola municipal aqui de Atibaia, você vai ver aquele grupo, mas a gente não faz ideia do que cada um está passando. Você não sabe aquele que passou a semana inteira
com medo de chegar ao final de semana, porque a fonte de segurança alimentar dele é a escola. Poxa vida. A gente não sabe a menina que não dormiu direito à noite porque estava sendo abusada sexualmente pelo avô. A gente não sabe o menino que passou a semana inteira vendo o pai chegar estressado do trabalho e bater na mãe dele. E quando eles se unem àquele grupo, podem acontecer inúmeras possibilidades. Pode ser que ele reproduza a violência para sentir que ali ele tem voz. Pode ser que ele se cale, procurando um pouco de paz no ambiente da escola e seja ridicularizado por ser mais quietinho. Então eu sinto que o principal vetor de saída dos ciclos de bullying é a nossa capacidade de ter um olhar atento para cada estudante. Que eles têm história, né, Anderson? E aí alguns realizam até algumas coisas assim, mirabolantes, né? Para ser aceito pelo grupo e para não sofrer esse bullying, né? Eu fiquei sabendo de um caso que eu fiquei assim, meu Deus. Para ser aceito no grupinho lá da escola, o que ele fez? Ele roubou da própria avó R$500. Meu Deus. Aí no dia seguinte começou a pagar tudo para todo mundo, né? Barganhando essa aceitação, né? Ficou sendo cara. Olha só que ponto, não é? O bullying te leva. E pode ser mais grave ainda, né? Grave. Leva isso para o ambiente digital. Coloca um adulto, porque depois que veio a lei do ECA digital, e a gente começou essa discussão sobre regulamentar a faixa etária que criança e adolescente entra em aplicativo, em sala de videoconferência, em Roblox, em Discord. Muitas próprias crianças reclamavam, né? Mas imagina, primeira coisa, o que um homem, sei lá, de 48, 49 anos, busca num chat com criança de 8, 9 anos de idade? Exatamente. O que ele está procurando? Primeira coisa. E a segunda é que muitos desafios, entre muitas aspas, eram impostos ali às crianças nessa lógica que você trouxe dela ser aceita. E muitas vezes eram predadores sexuais, abusadores dentro dessas plataformas, fazendo a criança fazer vídeo, mostrando as próprias partes íntimas, tocando no corpo, às vezes, de um irmão mais novo, muitas vezes se automutilando, cortando o próprio corpo e mandando, porque só assim ele seria aceito naquele grupo do jogo. Então aqui a gente está trazendo, desde um patamar dentro da escola, do menino roubar o dinheiro da avó e se sentir o cara, pagando o lanche da cantina para todo mundo, por exemplo, até um ponto dele se ferir. Se ferir, Se expor a muitas vulnerabilidades em função disso, né, Anderson? Verdade. Você falou do Roblox aí. Sim. Meu filho joga Roblox. Eu tenho um filho de 11 anos, né? O Lucas. Beijo pro Lucas. Oi, Lucas. E aí a gente monitora direto, né? Mas você sabia que mesmo com esse monitoramento, porque tem gente que disfarça, né? Sim. O P lá, né? Pra não disfarça, a plataforma não cortar. O que ele faz? Ele vai lá, tô jogando e tal, finge ser uma outra pessoa. E aí, de repente, a gente viu no celularzinho do Lucas lá uma conversa estranha, né? Sim. Alguém se passando por mulher, dizendo assim, não, mas a gente precisa conversar só mais um tempo. Falou, o quê? Peraí. Aí já cortamos pela raiz, né? A Adri, a minha esposa, ela falou o seguinte, não, a gente não vai falar com ele agora, porque ele pode ficar com medo e tal, mas vamos bloquear. Na verdade, ela simulou ser o Lucas ali com a pessoa, e a pessoa não respondeu. Eu acho que de repente ela manjou que era, né? Que essas pessoas não são tolas, né? Não. Elas são muito, né? Muito articuladas. Articuladas, estrategistas e tal. E aí a gente bloqueou e pá. E o Lucas também nem tocou no assunto, mas acabou. O perigo é muito grande desses jogos aí, principalmente do Roblox. Agora, imagina se você não faz esse monitoramento com a sua esposa. Pois é. Olha, Anderson, isso é um recado muito importante para quem nos escuta e para quem está nos assistindo pelo Instagram. Uma vez, no final dos anos 90, a Oprah Winfrey, uma grande apresentadora norte-americana, foi convidada por um instituto que estava estudando o comportamento desses predadores online, e mais do que online ali, eles estavam estudando o comportamento deles que já tinham sido presos, já tinham sido responsabilizados, como é que eles agiam. Sim. Então, eles começaram a traçar justamente o perfil de comportamento, as características principais. E teve uma entrevista que ela fez, essa entrevista está disponível integralmente no YouTube, com 3 desses predadores que já tinham sido presos. E como redução de pena, eles foram voluntários nesse estudo. E a primeira pergunta que ela fez foi: como vocês escolhem uma vítima? Como você olha para um grupo de crianças na saída de uma escola e decide qual delas é a sua vítima? Deus. E a resposta deles que, como você disse, que são estrategistas, calculistas, extremamente articulados, não são pessoas leigas, não são pessoas desinformadas. Tem uma promotora de justiça em Minas que diz que todo agressor, antes de tudo, é um sedutor social.
para te convencer de que ele tá acima de qualquer suspeita. Não é a Sheila? E a resposta dele, isso, exatamente. A resposta dele foi: eu não olho para a criança, eu observo a família. Meu Deus. Porque se a família trata a criança, como a sua esposa orientou muito bem, né? Não posso deixar ele com medo. Porque, Anderson, se eu deixo a criança ter medo de mim, se acontecer qualquer coisa, ela vai me contar? E vai buscar um apoio lá no caso. Exato, exato. Ela vai fugir de mim. A Sheila Calef, que é uma grande ativista digital, uma amiga muito querida, ela costuma dizer: a forma como a gente conduz esse momento define se a criança corre de mim ou se ela corre para mim. Então, ter esse cuidado, essa cautela. E eles dizem, né, esses agressores na entrevista falam: se ele briga com a criança por tudo, ela vai se tornar carente de afeto, ela vai buscar esse afeto em mim. Se ela é uma criança que não tem autoestima, que é muito insegura, ela não vai sentir confiabilidade para entender que aquilo que eu estou fazendo não é um carinho que protege, que é um tipo de abuso. Então, ele olhava para a família para entender todas as brechas em que ele podia entrar. Então, a nossa postura como figuras de cuidado, tenho certeza que há pessoas nos escutando que são pais, são mães, ou então são tios, são avós, têm irmão mais novo, são professores, professoras, que a gente cria uma atmosfera de orientação, sim, de acolhimento, de limites, mas que a nossa autoridade não precisa ser um autoritarismo violento. Porque imagina, se é Lucas, seu filho, se o Lucas vai te contar alguma coisa e você dá uma surra nele e fala que nunca mais ele vai mexer no celular, primeira oportunidade que ele tiver de mexer no celular escondido, ele vai diretamente nos sites que você o proibiu de mexer. Agora, se você bloqueia e aos poucos você orienta e acolhe, você faz com que ele entenda, não só o Lucas, mas qualquer criança, que ele tem para onde voltar, que ele tem com quem contar, que ele tem para quem compartilhar. Ele não precisa ter medo. É verdade, verdade. Então tá feito o alerta aqui, viu, para os pais. Você que vai nos assistir, está nos acompanhando aqui pela rádio. Muito importante isso aí. E há uma diferença muito grande, entre autoridade e autoritarismo, né? Infelizmente, muitos pais estão agindo com autoritarismo e afastando os filhos, né? Isso é realmente... E sabe o que eu acho mais interessante, Anderson? Que muitas pessoas colocam um verniz até mesmo das escrituras bíblicas, porque existem vários versículos que dizem de fato sobre a importância de colocar limites, o que é muito importante. Vara e tal, é isso. Inclusive, eu tenho um grande amigo que ele é teólogo e ele vai falar da origem mesmo da palavra, que era no sentido de disciplina, não literalmente de você usar uma vara para bater na criança. Mas eu gosto muito de pensar na parábola do filho pródigo. Pois é. Que o pai, mesmo que ele identificasse todo o comportamento errado, na primeira oportunidade que ele teve de acolher o filho, como Deus nos acolhe todas as vezes que a gente erra. Imagina se a cada tropeço Deus nos desse uma surra, como tem gente que ia dar surra na criança. Então a gente tem essa postura de amor e de braços abertos para que as crianças, que já são muito vulneráveis, não fiquem ainda mais expostas. E o filho não voltou por causa da comida ou da riqueza do pai, né? Mas por saber que o pai iria abraçá-lo, iria recebê-lo com amor. Ele tinha para onde voltar, né? Ele sabia disso, né? Muito bom. Agora, Ana, vamos lá falar sobre violência contra crianças, né? A gente até já deu uma introdução aqui falando dessa questão do bullying, beirou aqui para essa questão também desse autoritarismo. Sim. E quase sempre esse autoritarismo desemboca em violência, né? Dentro da família. Né? É um cuidado que a gente precisa ter, Anderson. Eu me lembro em 2014, você também vai se lembrar, quando veio a Lei Menino Bernardo. O Bernardo era um menino muito carinhoso e ele era filho de um médico, né? O Dr. Leandro Boldrini, que mandou a esposa, a madrasta do Bernardo e uma amiga dela, que foi muito bem paga para isso, ministrarem uma hiperdosagem letal de um anestésico chamado Midazolam. Só que quando veio a lei Menino Bernardo, ela era para proibir, e é para proibir a lei 13.010, toda forma de castigo físico, tratamento cruel, tratamento degradante, para castigar a criança no sentido de disciplinar. E muitas pessoas, mesmo com a história do Bernardo, Anderson Bernardo foi a pé no fórum da cidade falar com o juiz que ele não podia mais ficar com o pai. Ele buscou a rede de proteção. Foi uma falha de todos nós como sistema de garantia de direitos, e as pessoas ouvindo sobre essa lei ainda tinham a coragem de dizer: isso é a lei da palmada para tirar a autoridade de pai e mãe. Gente, primeiro que o Bernardo ele não morreu de palmada. A gente sabe que foi uma violência letal e gravíssima. Segundo, vamos supor, eu tenho um esposo e aí no momento que eu chego em casa, vamos brincar, né, Márcia? Você deixou a toalha molhada em cima da cama. Imagina se eu acho que a minha forma de fazer ele entender que o lugar da toalha é pendurada no varal é bater nele.
Poxa vida. Mas a gente naturaliza isso quando é com criança, né? Eu não naturalizo dizer que eu não gosto de qualquer população, mas falar que não gosta de criança se tornou uma coisa tão natural e parece besteira, mas é assim que a gente está legitimando muitas violências. Verdade. A gente começou aquela hora falando da adultização, e aí a gente falou das músicas, dos festivais, mas basta a gente pensar, uma menina que tá toda arrumadinha para ir pro aniversário do colega. Quantas vezes eu não viro pro pai dela e falo, já comprou uma espingarda? Que ela vai dar trabalho? Ou então eu viro para um menino de 5 anos e pergunto das namoradinhas. Ou chego com ele na mesma festa infantil e falo pros pais das meninas, prendam suas cabritas que o meu bode tá solto. Que coisa. Às vezes a gente olha para a mídia com razão, a gente olha para os veículos de mídias sociais majoritários, mas a gente também tem que fazer um movimento de autorresponsabilização e ver onde a gente também é gatilho de exposição às violências, né? Verdade, verdade. Esse lance aí da violência, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode acontecer também da gente estar tendo ou realizando uma violência verbal com o nosso filho. Psicológica, né? Né? Através de palavras, né? Eu fiquei sabendo do caso de um pai que ele era tão grosso, mas tão violento com o filho, né, em palavras, que quando ele ia colocar o moço para o filho, ele colocava no chão, né? E quando o filho sujava o chão, ele dizia, você é um moleque muito bagunceiro. E tem mais, você não nasceu, você foi escarrado. Como é que essa criança vai crescer? Exato. Né? O que vai passar pela cabeça dessa criança? Nossa, sim. E eu Como é sempre que vai faço um experimento com as crianças, principalmente com os adolescentes ali do 6º ao 9º ano no projeto. Sempre que eu tô numa sala de aula para falar de violência, de forma geral, ela pode ser física, mas pode ser psicológica, pode ser um xingamento, uma agressão verbal, o isolamento, a indiferença, a ridicularização, pode ser um abuso sexual, pode ser uma violência numa escola, pelo próprio profissional, uma violência institucional, pode ser muita coisa. E aí eu falo para as crianças e para os adolescentes assim. Eu digo para eles fecharem os olhos e imaginarem que eles estão na rua da casa deles. E que eles vão caminhar em direção à porta da casa deles. E aí eles, de olhos fechados, eu falo, imagina se tem um portão, ou se você vai destravar e abrir diretamente a porta. Eu não sei se você entrou no quarto, ou se você entrou na sala, na cozinha, mas só você sabe qual a sensação que você tem agora quando você escuta a porta bater atrás de você. Anderson, quando você olha para o semblante deles, você enxerga aqueles que sentem conforto, que vão chegar, vão tomar um banho, botar um pijama, descansar, e você vê aqueles que só de imaginar querem dar meia volta e sair correndo. Aqueles que não têm em casa, porque nós deveríamos oferecer para as crianças, no país que desde a Constituição chama as crianças de prioridade absoluta, a oportunidade de ter um lar como uma referência de cuidado, de amparo, de conforto. Tem crianças que têm o lar como referência de medo, de violência. E a partir do momento que eu vejo os semblantes deles mudando, eu falo, abre os olhos. Quando você está dentro da sua casa, eu tenho como saber o que te espera. Você tem como saber o que me espera. E é ali que a gente estimula o que na rede a gente chama de revelação espontânea. Que é eles buscarem, eu falo, né? Procurar no final da palestra, tia Ana, preciso falar com você. E a gente parar o que a gente está fazendo, procurar um lugar mais tranquilo ali na escola e escutar. Às vezes, é essa fala grosseira. Tem muitos adolescentes que escutam, você é um fardo. Você é um arrependimento. É por sua culpa que eu não me realizei na vida. Meu Deus do céu. Então, isso parece uma coisa... falei de cabeça quente. Mas quando isso se repete de forma sistêmica, ele vai absorver isso. Então, quem é professor sabe que às vezes você passa uma sequência de exercícios, Anderson. Aí do 1 ao 4 é no mesmo estilo de exercício. Se chegou no 5 você falou, agora a gente vai fazer diferente, quantos não falam, então eu não sei fazer. Esse aqui eu não consigo. Porque ele foi convencido de que ele é incapaz, de que ele é impotente, de que ele não é capaz ou inteligente o suficiente para fazer algo diferente. Isso muda até o que ele vai sonhar como projeto de vida. Verdade. E nas escolas, você recebe muita denúncia, muitas informações de educadores, entre aspas? Sim. Coisa. Na verdade, não tanto de educadores, porque quando o educador ele recebe esse tipo de revelação, e nem precisa a criança te contar. Isso não vale só para educadores, vale para você que convive com uma criança. A gente percebe o comportamento da criança mudando, o ECA orienta. Se eu suspeitei, eu já posso comunicar. O ECA. Exatamente, o Estatuto da Criança. Eu suspeitei que essa criança está sendo maltratada, ou pelo histórico familiar, ou porque ela era super alegre e agora está retraída, apática, chorosa.
Se eu estou observando aquilo, eu já posso comunicar, e a ideia é que comunique direto à rede. Hoje o projeto é uma empresa formadora, a gente está em vários lugares do Brasil, e nós fizemos um trabalho numa cidade do interior de São Paulo entre os anos de 2023 e 2024. Ao todo foram 4 meses de trabalho, junho e agosto. Julho a gente pula por causa das férias. Esse trabalho recebeu o prêmio Prioridade Absoluta do STF e do CNJ, porque nós tivemos um aumento de 233% dos casos de violência contra a criança denunciados. Que legal. Todos os dias, Anderson, denúncia, né? a gente escutava crianças contando. Eu andava um caderninho, uma caneta embaixo do braço. E eu falava para as crianças, se você se identificou com qualquer coisa da contação da história, que eu contava o bem me quer, mal me quer para as crianças, se você se identificou com a palestra, me procura no final, você não precisa ainda voltar para a sala, avisa o seu professor que você quer falar comigo. Quantas vezes a gente ficou até o portão da escola fechar? Escutando, relatando, encaminhando lá naquela cidade para o conselho tutelar, em casos também para a polícia diretamente, casos que a criança sequer podia voltar para casa. E aí tinha que localizar um outro familiar da família ampliada, como a gente fala, um tio, uma tia, ou até mesmo casos de abrigo. E um dos casos que mais me marcou, Anderson, foi porque isso, como era um movimento muito grande, a Band foi na cidade acompanhar o trabalho que a gente estava fazendo, os adolescentes sabiam que a palestra ia para a escola deles. E a gente teve um caso de uma adolescente que, do mesmo jeito que aquele menino abriu a bolsa da avó e pegou R$ 500, ela abriu a bolsa da mãe e pegou os documentos dela. Então, ela pegou a certidão de nascimento, ela pegou o RG, ela pegou dentro das gavetas pijama, escova de dente, pôs na mochila. Ela andava, não era mais pandemia, mas ela estava de capuz e máscara. E ela me procurou antes da palestra, dizendo que ela tinha recebido o bilhete no caderno de que ia até a palestra e que ela não podia voltar para casa. E ela contou exatamente o que estava acontecendo. E a gente localizou uma tia, mas a tia em Portugal, eu nunca vou esquecer, o meu telefone tocando um DDI totalmente diferente. E foi a única adolescente, Anderson, que eu já acompanhei na minha vida, que não só ela pediu para ir para acolhimento institucional, para abrigo, quanto quando a gente conseguiu a vaga para ela no serviço de acolhimento, ela foi feliz. Isso pra gente é dilacerante, porque muitas vezes é difícil levar uma criança para o abrigo, porque ela vai ficar sem o convívio familiar, por mais que seja uma medida de proteção, é duro a criança ir para um abrigo. E aquela adolescente foi com os olhos marejados, assim, porque a mãe recebia homens em sua casa, ela se prostituía, e esses homens, ela aproveitava da presença deles para explorar sexualmente a menina. Então, ela também era abusada. E ela contou aquilo pra gente, ela fez todo um plano de ação para sair da violência, e aí a gente enxerga como muitas vezes, talvez um profissional na escola, pode ser o professor, pode ser uma coordenadora, pode ser a tia da limpeza que as meninas alugam de psicóloga no recreio. Todo mundo tem que estar capacitado para enxergar que aquilo não está certo e denunciar. Verdade. Você falou da questão da exploração aí, nessa sua última fala. Quando estourou aquela bomba lá, da Ilha do Marajó, você já tinha conhecimento? Como que você via isso? Olha, a questão da Ilha do Marajó, a gente fala as ilhas, né, que ali no estado do Pará... Você sabe que sou natural de Belém, né? É mesmo? A gente fez um trabalho em 2018 em Barcarena. Barcarena. Do outro lado. Tomaram muito açaí lá ou não? Nossa, tacacá. Opa! Coisa boa. Aquele peixe que é gigante, que eles chamam de filhote, que é quase uma ironia. Filhote? Gente, como aquilo é maravilhoso, né? Provou o tambaqui também ou não? Tambaqui. A folha do jambu no tacacá, que deixa a boca dormente, Vamos né? parar por aqui essa conversa. Olha... Já me deu vontade aqui. Mas, Anderson, quando veio aquela notícia, é muito complexo, porque essa notícia ela surge de uma forma oportunista, de tempos em tempos. Aparece alguém se propondo a salvar a Ilha do Marajó, as pessoas ficam comovidas durante 10, 15 dias e dificilmente alguém faz o que você acabou de fazer, de trazer esse assunto à tona. As pessoas mudam de assunto. Mudam, né? Surge outro caso, aí vai falar daquele caso. Aí surge, não, vamos falar. E as pessoas esquecem. Gente, nós tivemos um menino no ano de 2021 que foi encontrado acorrentado dentro de um barril em Campinas. Esse menino, ele estava... muitas pessoas compartilharam um vídeo da polícia entrando na casa. Era um caso que já tinha medida de proteção, já tinha apuração de inquérito pela Polícia Civil. Passou 15 dias, ninguém mais falava do assunto. E a gente vai mudar... Isso é complexo. Mas falar da Ilha de Marajó é, principalmente, não reconhecer uma ou duas pessoas que querem ser salvadoras da pátria e aparecem oferecendo solução barata.
Inclusive, a gente teve questão de político, deputado federal, oferecendo colocar a fábrica de calcinha, porque as meninas eram exploradas sexualmente lá porque não usavam calcinha. Você lembra disso? E teve muito artistas que se opôs a esse assunto. Exato. Né? Porque não é confortável falar do assunto, mas tem que falar. Só que o que a gente precisa visibilizar, Anderson, quando fala de Ilha do Marajó, são as instituições sociais sérias que estão lá. Nós temos freiras que fazem um trabalho brilhante naquela região. Tem a Amanda, que ela é uma ativista pelo Faça Bonito, que é uma campanha nacional. No dia 18 de maio, a gente fez um congresso brasileiro lá em Brasília. Eu fui apresentar uma canção lá do projeto, e aí a Amanda nem sequer estava lá, porque ela estava fazendo trabalho nas Ilhas do Marajó. Então, a gente tem que visibilizar um trabalho contínuo, porque lá é muito enraizado a naturalização da pessoa olhar uma menina e tratar como se essa menina de 12, 13 anos fosse uma prostituta. Que coisa. Não enxergar que ela está sendo explorada, às vezes, para ter um prato de comida, uma marmita para comer na hora do almoço. E as pessoas querem chamar isso de prostituição, não enxergarem que é exploração. Então, ali é uma coisa que envolve crianças muito novas. A gravidez precoce é muito naturalizada, mas tem um trabalho muito sério. Só que uma pessoa que aparece a cada 2 anos apresentando isso como uma grande novidade e não oferece uma política pública séria para levar não chamo de solução, porque é um problema complexo para eu falar, o copo está derramando, vem um guardanapo e seca. Não, é um trabalho contínuo. Então, é um problema seríssimo, mas está há décadas no nosso país. Quando apareceu há alguns anos, já não era novidade para quem trabalha com a rede. Pois é. E o vídeo que eu publiquei na época foi justamente falando, que bom que vocês estão olhando para isso, mas não mudem de assunto. Top. Porque é um problema que segue acontecendo. Verdade. A gente vai marcar um dia para falar só sobre esse tema, né? Porque ele é muito Conte comigo. extenso, ele é vasto. Complexo. A gente vai marcar. E complexo também. Caminhando aqui para o final, que pena, o tempo já está acabando, mas vamos falar então desses prêmios aqui que você recebeu. E do Baião, hein? Do Baião. Verdade, o Baião. Opa! Inclusive, quem me falou do Baião também foi a Márcia. É né? mesmo? Que eu vi no seu status, no perfil aqui. Isso. Eu falei, cara, que coisa louca. Prêmio Prioridade Absoluta. Sim. Primeiro lugar na categoria Empresas pela CNJ-SF. Exatamente. O Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconheceram o trabalho do projeto Bem Me Quer como empresa formadora, contra justamente naquele movimento que foi feito no município que eu mencionei, com uma jornada de autoproteção. Foram meses de trabalho e, inclusive, isso foi visibilizado na época. Nós recebemos esse prêmio. A gente ficou super contente, porque é um reconhecimento de uma esfera federal do sistema de justiça. E eu falo que a nossa rede, Anderson, ela é, por natureza, incompleta. Então, não adianta a gente fazer esse trabalho aqui se a justiça não atua do lado dela. Sim. Nem adianta a justiça querer responsabilizar se não tem a quem denuncie. Então, é um trabalho contínuo e foi uma felicidade muito grande para nós receber esse prêmio. É porque você se sentiu também amparada. Muito, Toda muito. essa É uma legitimidade, aí, né? É verdade. Você ficou muito emocionado, inclusive eu vi aí o vídeo que você postou no Instagram. Prêmio Nacional Neide Castanha. Olha, Neide Castanha é uma militante brasileira já falecida, brilhante. E o movimento Faça Bonito ele realiza anualmente, durante a campanha do mês de maio, ele fala assim, muitas pessoas cuidam dos direitos de crianças. Nós premiamos algumas delas. E em 2022, o livro Bem Me Quer, Mal Me Quer, que tinha feito a mudança do nome do projeto, hoje a nossa patronesa, né? O nosso brasão é a Menina Brasileira. A gente recebeu a 11ª edição do prêmio, na categoria de produção de conhecimentos, e a estatueta foi desenhada pelo Ziraldo. Então ela tem a mão Ziraldo segurando a flor do Faça Bonito. É muito, muito emocionante mesmo. Você conheceu o Ziraldo? Tive a oportunidade numa palestra que ele fez aqui em Atibaia. Maravilha. Nossa, batemos um papo, assim, ele era uma pessoa eterno, menino maluquinho, Verdade. né? Inspirador. E esse último aqui, Prêmio Marco da Paz, que deu para você também, né, o reconhecimento da mulher, da moça mais nova a receber o Marco da Paz. Né? Foi, eu tinha 14 anos. Né? Exatamente. Eu tinha 14 anos de idade e eu recebi a premiação aqui em Atibaia, numa conferência regional que Atibaia sediou, mas é um prêmio voltado a pessoas que promovem, cada qual no seu território, a cultura de paz. Temos muitas pessoas, Papa Francisco recebeu, o próprio Roberto Carlos recebeu. Sim. Então, para nós foi uma honra, assim, sem tamanho, poder receber essa premiação e essa legitimidade de um trabalho que já acontecia na época. Mas foi muito surpreendente
gente, que eu era realmente uma adolescente, eu tinha 14 anos. Gente, que coisa. Olha, a gente quer te agradecer de coração, viu, por esse bate-papo. Pessoal do Instagram aqui, muito obrigado. Eu gostaria que você desse aí suas redes sociais e falasse também um pouquinho do projeto Bem Me Quer. Parabéns, conte com a gente, conte com a mídia, viu? Oi, Paula. Vai tocar o baião? E vamos tocar o baião. Cadê o baião? Tá aqui o baião? O Fernando não colocou o baião aqui? Fernando fez aniversário ontem, ele está perdoado de qualquer falha. Mas enquanto isso eu vou falando. O projeto Bem Me Quer, ele tem hoje um trabalho de base e ele acontece em 14 estados brasileiros como empresa formadora. Mas eu quero deixar aqui as redes sociais do projeto para quem quiser nos acompanhar. Vocês que estão pelo Instagram, o meu perfil é esse que está aqui em cima compartilhando a live. Ana Luísa Palestrante. Se você nos ouve pela rádio, é Ana Luísa Palestrante com 2 N's no Ana e Z no Luísa. E agora, quando vocês estão falando da campanha musical do Baião da Proteção, ele vai ser uma campanha que foi lançada esse ano. E foi muito especial, porque a gente foi convidado a apresentar o Baião lá no Congresso Brasileiro de Enfrentamento à Violência Sexual em Brasília. Ele é uma música infantil, cantada pela Tiane Tessarotto. A parte de percussão foi feita pela Cássia Araújo, 2 maravilhosas que já vieram aqui na mídia. E o produtor musical, Luiz Vac, da Casa Viva, em Piracaia. E nós fizemos esse trabalho coletivo, eu fiz a letra, as meninas fizeram a composição da melodia, a Tiane canta, a Cássia tá ali na percussão, o Luiz tá ali na viola caipira, e foi um momento muito especial, porque é a nossa primeira música, traz o nosso sotaque aqui de Atibaia com a viola caipira, mas é um baião tipicamente nordestino. Eu, como filha de pernambucano e neta de sergipano, não poderia me furtar dessa oportunidade. A Paula é pernambucana? Não, meu pai é de Garanhuns, em Pernambuco. E o meu avô é de Lagarto, lá em Sergipe. E aí a gente colocou esse sotaque, esse molejo para o Baião da Proteção. Show demais. Dá pra pôr uma palhinha aqui, ó? Aí, ó. Olha só, gente. E eu vou dizer pra vocês, hein? Vão no YouTube, procurem por Baião da Proteção. No meu perfil tá fixado o Baião. Sim. Não deixem de escutar e não deixem de discar sem. Essa música tem um trecho, obrigada, Márcia, que diz assim: tire de dentro do peito essa criança valente, diga logo não oxente. Sim. E é isso que a gente deseja, que toda criança seja nossa criança. E você tem um slogan também, né? Toda criança é nossa criança, é isso aí. Toda criança, nossa criança. E não num sentido de propriedade, mas a própria Neide Castanha dizia: criança e adolescente não é propriedade de ninguém, pelo contrário, é patrimônio da humanidade. Então, verdade. Toda criança é nossa criança. Gente, muito obrigado, Márcia, muito obrigado por todo o apoio. Oi? O sorteio. A gente pode fazer assim, ó. Vou dar uma ideia, você vê se vocês topam. A gente faz um post em collab pelo Instagram, anuncia o sorteio no perfil. Então, ó, você que está nos ouvindo, para que todo mundo, não só quem está na live no Instagram, tenha a oportunidade de participar, acompanhe nos próximos dias. Eu vou combinar aqui com a equipe da rádio. Pode ser, mano. A gente faz um post em collab. Nós vamos sortear os nossos 3 livros que estão aqui. Um exemplar do Bem Me Quer, Mal Me Quer, com dedicatória. Um exemplar do Pronto ou Não, Lá Vou Eu, sobre trabalho infantil. E um exemplar do Cresça e Apareça. Então, teremos 3 vencedores. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigada, Anderson. Obrigada, Márcia. Obrigada a todo mundo. Obrigado, Paula, viu? Mais uma vez por confiar a Ana aqui. Somos nós. Um prazer enorme. A Rádio Mídia, maravilha. A gente volta na semana que vem. Tem um excelente fim de semana. E segunda-feira tem Jogo do Brasil, né? Hoje é um sextou diferente. Pois é. Tá torcendo aí? Todo mundo torcendo? Todo mundo torcendo. Vai ser contra o Japão, hein? A Paula é pé quente, ela é pé quente. Eu já falei lá em casa que eu não quero ver japonês até terça-feira, depois do jogo. Ó, Atibaia não é um bom lugar pra... Pois é verdade. Por isso que eu falei. A colônia aqui, agora falando, o quê? Como assim? Não, mas até quem é da colônia aqui em Atibaia, na segunda-feira vai torcer pro Brasil, pronto. Que eu sei, né, gente? Forte abraço e até semana que vem. Tchau, gente.